Ela disse que decepcionou uma noiva. Vamos entender aqui o motivo? Vocês gostam de uma fofoquinha de noiva, né? Então eu vou contar o perrengue de uma noiva que eu atendi mês passado. Chegou o dia do teste dessa noiva, fizemos o teste, ela amou o cabelo, maquiagem, tudo. E beleza, seguimos pro casamento. No dia do casamento dela, falei, nossa, essa noiva é muito tranquila, porque ela era uma fofa, muito tranquila. Era só ela, a mãe dela e a irmãzinha. Eu falei, gente, que atendimento tranquilo. Fiz a mãe dela, tudo lindo, maravilhoso, e fui fazer ela. Comecei pela maquiagem, fiz os olhos, tal. A hora que eu estava fazendo a pele dela, ela parou e falou assim, tá, isso que você tá passando é base? Eu falei assim, é. Aí ela falou assim, e o airbrush é depois? Eu gelei. No teste, nós tínhamos feito a maquiagem convencional, eu não tinha feito airbrush nela, porque, teoricamente, não estava no contrato dela. Só que na hora que ela falou isso pra mim, gente, eu já gelei por dentro, eu falei, meu Deus, eu errei e esta noiva era airbrush. Daí, naquela fração de segundos, eu pensei assim, gente, mas eu tenho certeza que eu conferi, porque antes de eu fazer o teste, eu já entro no contrato, eu vejo o que tá no contrato, qual que é o tipo de maquiagem que ela contratou pra fazer o teste. Então eu falei, cara, como assim eu errei no teste? Não é possível. E eu não estava em Limeira, eu estava numa cidade a 1 hora daqui. Então eu não estava com meu airbrush na bolsa e assim, não tinha o que fazer. Então na hora eu respondi pra ela assim, não, nós não fizemos o teste em airbrush. A sua não é airbrush. Ela falou assim pra mim, airbrush sim, eu queria airbrush, inclusive eu ia fazer com uma maquiadora da minha cidade, mas ela não tinha data porque hoje é o aniversário da filha dela, eu só fiz com você por causa do airbrush. Gente, a hora que ela falou isso, acabou comigo. Eu me senti tão mal, tão mal. Eu falei, mano, não é possível. Eu falei pra ela, você dá um minutinho que eu vou ver o que que eu faço. Eu vou ligar pro meu marido ver se ele consegue trazer. Terminei assim a base do rosto dela, larguei ela com a base molhada lá mesmo e saí da sala e falei assim, cara, não é possível que eu errei. E eu já tava pensando, cara, certeza que ela tinha pedido airbrush, porque como no contrato dela não estava airbrush, eu acho que ela pediu airbrush, eu errei o contrato. Então, por isso que no teste eu já errei ali. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu liguei pro meu marido e falei, cara, já dispensa as crianças, meus gêmeos e minha filha. Eu falei, já dispensa as crianças. Você vai precisar pegar a chave do meu ateliê com a minha sócia, que ela também tem a chave lá, a fotógrafa, pegar a chave, ir no meu ateliê, pegar o meu airbrush e trazer pra mim aqui em Hortolândia. Só que tudo isso acontecendo, eu tinha 1 hora e 40 pra deixar ela pronta. E ele ainda ia ter que fazer todo esse rolê dentro da cidade. Eu dependia da minha amiga me responder, porque ela é péssima pra responder. Tentei ligar, ela não me respondia. Gente, foi minutos assim de desespero. E daí eu falei, vou olhar o contrato, né? Não é possível, o contrato estava certo. O contrato estava lá, que a maquiagem era normal. Eu falei, então eu errei. Ela pediu, eu cobrei errado e fiz o contrato errado. Voltei na conversa, falei, deixa eu ler a conversa, né? Na conversa, quando ela me chamou, ela perguntava sobre a maquiagem airbrush, tudo mais, tudo mais. E aí eu falei sobre, expliquei, e aí ela falou assim, então eu vou querer esse pacote Prime, que é o pacote, o meu primeiro pacote, que não tem maquiagem airbrush. E daí ela falou, e nesse pacote vai ter isso, isso. Aí eu confirmei, mandei por escrito em um áudio, olha, nesse pacote que você tá escolhendo, vai ter a maquiagem convencional, tá. Falei pra ela o pacote. Então, assim, eu confirmei com ela o pacote, ela fechou esse pacote, ela pagou esse pacote, mas ela queria airbrush. Isso eu já tinha pedido pra ele levar, falei, voltei pra dentro da sala e falei, é assim, ó, o seu pacote não tem airbrush. Depois, com calma, a hora que terminar o seu casamento amanhã, você dá uma olhada na nossa conversa. Eu fui conferir pra ver se eu não tinha errado, mas assim, eu não errei. Você até falou sobre airbrush, mas no fim você pediu o meu primeiro pacote, que não tem airbrush. Aí eu falei pra ele o que que tinha, tal, e ficou, e você confirmou. Foi isso. Gente, ela fez uma cara de decepção, assim, cara, acabou comigo. Acabou comigo. E aí eu falei, não, mas fica tranquila que eu estou falando com o meu marido. O meu marido vai tentar pegar lá, pegar, só que ele tem que pegar a chave, ir no meu ateliê, pegar as minhas coisas e voltar e vir aqui trazer. Então, assim, e a gente não tem tanto tempo, mas eu vou fazer de tudo. Aí ela falou, não, imagina. Eu falei, não, se você quer airbrush, você vai ter airbrush. É o seu dia, é a única vez que você vai casar. Você vai ter airbrush. E ela falou, ai, não, mas depois aí eu te pago a diferença. Eu falei, não, depois a gente vê isso. Espera, cara, nisso eu fiquei mais uns 25 minutos, eu acho, até a minha amiga responder. Aí ela respondeu, eu falei pro Cauê, vai, só vai. Ele foi, buscou a chave. Coitado, foi no meu ateliê, me ligou de vídeo lá. Pegou os pigmentos pra mim, pegou o compressor, pegou pistola, pegou tudo, coitado. E foi levar pra mim em outra cidade. Só que pensa, gente, eu tinha 1 hora. Eu lembro que a hora que ele saiu de casa ia dar exatamente 10 minutos, faltando 10 minutos pra ela ter que sair de lá. Então, assim, eu terminei a maquiagem dela, aí eu fiz a irmãzinha, assim, gente, com toba na mão, assim, foi horrível. Pensa numa pressão, num um atendimento que era pra ter sido tranquilo, foi tenebroso.
Detalhe que a gente tinha making off pra fazer, então ela tinha que estar com a pele pronta, mas eu fiz uma pele nela hiper fina, graças a Deus a pele dela era maravilhosa, então eu fiz uma pele super fina, sem selar, sem muita coisa, pra ela poder fazer o making off, que no fim ficou lindo. E faltando 10 minutos pra ela sair, ele chegou. Gente, eu só peguei tudo, a mala, entrei correndo, liguei aquele trem na parede e fiz o airbrush nela. E a cara de decepção dela, gente. Daí pra frente, foi só, tipo assim, meu, tô casando e eu queria uma coisa que eu não tenho, sabe? Mas enfim, terminei, finalizei, falei tchau, beijo, entreguei a noiva. E assim, com medo, falei, ai, cara, infelizmente ela é uma pessoa que não vai me indicar, ela é uma pessoa que não vai ter gostado, ela é uma noiva que eu decepcionei. E assim, isso pra mim é decepcionante, gente. Eu quero entregar a noiva que ame o resultado do meu trabalho. Gente, foi terrível. No dia seguinte, eu estava com uma outra noiva indo fazer a última prova do vestido dela, que eu fiz o teste e nós fomos juntas fazer a prova do vestido para eu pôr o véu e tudo mais. E o casamento dela foi no domingo, então no dia seguinte, na segunda, eu já estava com essa outra noiva. A hora que eu estava pra sair de lá, eu vi que desceu um áudio dela no meu WhatsApp de 1 minuto e meio. Gente, eu gelei, eu falei, puta merda. Não. Fiquei aquela ansiedade, eu acho que eu fiquei uns 10 minutos lá ainda ansiosa, eu queria muito ouvir aquele áudio, eu falei, não, vou esperar chegar no meu carro. Chegou no meu carro, eu liguei o celular no rádio, falei, não, deixa eu ouvir em voz alta aqui, não. Se eu tiver que tomar cagada, eu já vou tomar agora. Gente, o áudio dela foi tão aliviador, porque ela me chamou, ela agradeceu horrores, ela falou, nossa, eu fiquei até me sentindo mal, falei até pra minha mãe que eu me senti mal, me desculpa. Aí eu falei, não, fica tranquila. E ela falou, olha, eu pago a diferença, foi perfeito, eu não podia ter escolhido uma pessoa melhor, você me deixou muito calma, você resolveu um problema que, assim, nem era seu. Então, gente, nossa, cara, olha, foi um alívio. Então, assim, ó, já fica de dica pra vocês que atendem noivas. Gente, tentem resolver o problema da sua noiva. Eu resolvi o problema da minha noiva. O meu marido saiu daqui e dirigiu 1 hora, foi lá no meu ateliê, pegou minhas coisas, pegou chave, depois teve que devolver chave, levou, dirigiu 1 hora pra levar o airbrush pra mim, que não estava no contrato dela, que eu não tinha obrigação de fazer. E mesmo assim eu fiz, e mesmo assim eu entreguei. Então, isso é isso que vale quando você atende noiva. Você resolver os BO. Você fazer a vontade dela, você deixar aquela noiva plenamente feliz. E eu achava que eu tinha decepcionado ela, e não. E ela ficou muito feliz, ela falou que a maquiagem durou a noite inteira, que ela dançou muito, que ela suou muito, chorou. Então, gente, isso fez valer todo o perrengue. Foi tenebroso? Foi tenebroso. Mas pelo menos no final, eu sei que valeu tudo a pena, e mais uma noiva ficou muito feliz, e eu sei que vai me indicar que eu fui a pessoa certa pro dia mais importante dela. Esse foi mais um perrengue, mas esse perrengue deu certo, né? Situação complicada essa, né? Porque ainda bem que ela tinha ali nas conversas, no contrato e tudo mais. Mas a errada é a cliente, né? No caso aí. Mas que bom que ela fez de tudo aí pra trazer um resultado bom. E graças a Deus ficou tudo bem, né? No final. Mas, assim, ela tem uma calma de um profissional muito bom, né? Porque não é todo mundo que reage desse jeito. Às vezes a pessoa ia questionar e tudo mais. E ela não, fez o trabalho e deu resultados para ela poder se casar, porque se casar bem, se casar tranquilo e feliz, porque era um dia dela, né? Um dia especial. Esse foi o vídeo de hoje, eu prazer te ver aqui, até o próximo vídeo. Tchau!